Bom dia, gente. Obrigada a todo mundo que veio. Estou bem feliz de estar aqui. É sempre bom sair da bolha de São Paulo também e ver e ir para outros lugares. Então, queria agradecer a vocês todos. Como sempre estava falando para o Leandro, a lei do Pareto do 6510 permanece, que é o 80-20, mulheres, homens. Mas a gente fica feliz até quando é a maioria de mulheres no lugar, porque eu acho que a gente se sente mais segura e mais tranquila para falar, para compartilhar. Então, quem quiser falar, compartilhar, contar a história, perguntar coisas, pode me interromper numa boa, só levantar a mão que a gente vai falando. Então, vou começar contando um pouco da história do 6510. O 6510 é uma empresa minha, da Larissa e da Thaís. Nós três somos criativas de agência, que a gente construiu nossas carreiras assim, trabalhando em São Paulo. A gente já trabalhou para todo tipo de agência, desde as grandes, DM9, etc., agências digitais, que é onde a gente acabou fazendo a nossa carreira mesmo. E, juntas, a gente descobriu que o nosso mercado tem um problema. Na realidade, são dois problemas. O primeiro é que 65% das mulheres não acreditam que a publicidade as representam. Então, elas não se veem na publicidade, isso gera um problema com o que a gente comunica. O outro problema que a gente tem é que apenas 10% das criações das agências são compostas por mulheres. Para vocês terem ideia, a média global de diretores de criação mulheres é 3%. 3%. Então, a gente começou a ver, tipo, que a gente... Nossa, está passando de 2 em 2 quase aqui. Mas, enfim. Aí a gente começou a tentar entender como que a gente tinha que mudar isso, como que a gente faz para mudar isso, por que é bom mudar isso. Então, é bom para o mercado. Existem diversas pesquisas que falam que equipes mistas trazem maior produtividade, trazem maior criatividade. Não sou eu que estou falando, é a Sheryl Sandberg, do Facebook, que é a mulher mais poderosa do Facebook. E, além disso, é também... Não está indo. Agora foram vários. Aí, voltou. E também, é óbvio, é bom para a sociedade, porque o que a gente comunica quando é cheio de estereótipo, é cheio de mensagens perigosas, faz mal para a gente e a gente sabe. A gente vive numa sociedade que estupra uma mulher a cada 12 minutos, que mata uma mulher a cada 90 minutos. É uma sociedade extremamente perigosa e a gente endossar esse tipo de preconceito só piora. E não só isso, a gente ganha menos que as pessoas que estão no mesmo cargo que a gente são homens. As mulheres negras ganham ainda menos que se comparado a um homem branco. Então, a gente começou a se estruturar enquanto uma empresa, e tudo começou, na realidade, quando a gente lançou a cerveja feminista. E aí a gente lançou a cerveja feminista em fevereiro do ano passado, logo depois do Carnaval, quando teve aquela polêmica com a escola, eles falaram para a gente deixar ou não em casa. A gente falou assim, cara, eles vão deixar, vão pedir desculpa, vão fazer uma campanhazinha assim, vai ficar tudo bem. E não é isso que a gente quer discutir esse assunto, a gente precisa botar esse assunto na mesa. E a gente falou assim, vamos fazer uma cerveja. Ela vai chamar feminista, cerveja é uma coisa que a gente bota em cima de uma mesa, todo mundo conversa em volta, então vamos conversar sobre isso. A gente queria puxar esse papo. Estabelecer momentos como esse que a gente está fazendo aqui e tantos outros que a gente participou. Só que aí a gente falou assim, vamos fazer cerveja, ninguém vai querer essa cerveja, 2 amigos fazem cerveja, fazem 80 cervejas. Bom, o resto a gente bebe, porque ninguém vai querer essa cerveja. Aí, em 2 dias, mais ou menos, a gente tinha mais de 1000 pedidos. Aí a gente começou a dar uma desesperada, porque a gente, obviamente, não tinha capacidade para fazer cerveja. E aí a gente teve que entrar em contato com uma cervejaria no interior de São Paulo, alguma que não tivesse um rótulo machista. Isso aí foi, olha, uma saga para achar uma. A gente achou uma que só tinha nome de cidade da Alemanha. Aí foi ótimo. Então, não tinha como eles conseguirem. E aí, no final, em 15 dias, a gente tinha mais de 3.000 pedidos. A gente foi capa da Folha, foi a segunda notícia mais lida da Folha no dia. A gente foi capa do Terra, do UOL. A gente foi parar em todos os veículos de publicidade, que era o que a gente imaginava, o que a gente sonhava em aparecer. E a gente foi parar no New York Times, que foi tipo, meu Deus, o que está acontecendo?
E foi aí que a gente percebeu que o que a gente queria falar, tinha mais gente querendo falar a respeito também, tinha mais gente querendo ouvir a respeito, tinha mais gente querendo discutir. Então, a gente começou a estruturar o 6510 enquanto um negócio mesmo. Vamos discutir isso. E aí, desde então, a gente também começou a conversar com outros parceiros. E aí, a gente teve uma porta aberta para uma empresa que a gente nunca imaginava que ia acontecer, que foi o Grupo ABC. Porque quando o Nizam Guanais toca na sua porta e fala assim, eu quero conversar com você, você até treme, né? E aí, ano passado, a gente conversou com o Grupo ABC, e eles falaram assim, a gente quer ajudar vocês a viabilizar um projeto que vocês querem fazer. A gente não quer pedir nada, a gente só quer tentar colaborar e estabelecer essa conversa dentro do Grupo ABC também com os nossos colaboradores. E a gente acabou fazendo esse reporte, que está no ar, inclusive, revoluçãodelas.6510.com.br, que é um trend report sobre as tendências da mulher brasileira em 5 áreas diferentes, que são finanças, mobilidade, corpo, conectividade e moda. Então, a gente estabeleceu, nós três, junto com 3 pesquisadoras, a gente fez uma pesquisa, entrevistamos trendsetters, trendspotters, para definir essas tendências, e ficou um trabalho super interessante, porque, no final das contas, a gente falou assim, a gente conseguia ver, a partir da pesquisa, que realmente micro-revoluções estão acontecendo. E não está acontecendo só na mulher branca de classe A, está acontecendo na periferia, está acontecendo em diversos nichos, e isso é extremamente inspirador, assim. E eu acho que isso é extremamente inspirador para o nosso trabalho enquanto publicitários, para a gente sair do clichê, a gente sair do estereótipo, mais uma vez, que é a parte ruim do nosso trabalho, que a gente, às vezes, é preguiçoso e acaba indo para o fácil. E aí, como que a gente pode ajudar as empresas, as agências, as marcas a mudar esse cenário? A gente faz isso com consultoria, então a gente produz materiais para eles, a gente faz o planejamento, a gente faz a criação, até a gente brinca que a análise de risco é o departamento de vai dar merda. Você já criou sua campanha, você não sabe se vai dar merda? Mostra para a gente antes. A gente te fala o que pode dar merda, a gente pode te falar o que pode mudar ou não. E a gente tem trabalhado muito com análise de risco, muito, ultimamente. Então, a gente já tem alguns clientes, atualmente a gente trabalha com o Itaú, a gente já trabalhou com a Nestlé, a gente já fez coisas com a Heineken e outros... A gente não fez aquele vídeo da Heineken, tá, gente? Só para deixar claro. Mas, enfim, então a gente tem esse trabalho, principalmente com marcas e agências. A gente tem uma parte de educação, que são momentos como esse aqui, são palestras, são workshops, são cursos que a gente dá. E tem os projetos especiais, que é onde entra a cerveja feminista e outros projetos que a gente está desenvolvendo ao longo do ano, que são projetos que a gente quer colocar na rua, que a gente acha importante, que levantam discussões sobre o tema. E aí, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar num mundo que nenhuma mulher não se identifique com propaganda e que 50% das agências sejam compostos por mulheres, especialmente na criação. E como que a gente pode romper com essa estrutura juntos? A gente precisa falar sobre mulher, a gente precisa discutir sobre mulher. E aí, a parte triste do 80-20. Os homens precisam estar presentes nessa discussão. E a gente precisa conversar juntos, porque a gente precisa de equipes mistas. Eu não quero ter uma agência só de mulher, porque a gente precisa da visão masculina da coisa também. Mas a gente precisa, de fato, conversar. E eu realmente acho que as mulheres já estão avançadas nessa conversa, um pouco mais, os homens nem tanto, mas vocês que estão aqui hoje provavelmente vão sair um pouco mais avançados que outros, e eu acho que quanto mais homens, e principalmente vocês, falarem com seus amigos homens, é muito importante para trazer eles para lá, porque alguns homens são tão machistas que só ouvindo da boca de outro homem é que eles vão acreditar. Então, não basta a gente aqui falar em coro, todas juntas, então, às vezes, o amigo tem que fazer essa força para a gente. E aí a gente vai começar falando, tipo... Eita, estou tomando um baile aqui. Vai passar tudo de novo. Olha, eu não estou mexendo, é você? Então volta. Para o próximo. Deixa aqui. Então, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, para ser bem precisa, tudo mudou no cenário brasileiro. As mulheres tiveram acesso à educação e hoje a gente tem mais mulheres graduadas do que homens. O tamanho, 83% é o tamanho do incremento de renda que as mulheres tiveram nesses 10 anos. E, por fim, a gente tem um grupo de mulheres que tem 75% tem computador e 100% tem celular. Qualquer tipo de celular, nem sempre com acesso à internet, obviamente.
Próximo. E aí a gente tem hoje os lares brasileiros, 38% são liderados por mulheres, 1 trilhão é o dinheiro que circula pela mão de mulheres no Brasil, 86% das decisões de compra do lar são tomadas pela mulher, 58% das vezes o carro é escolhido pela mulher e 53% das vezes o computador é escolhido pela mulher. Então, até aquelas coisas que a gente fala assim, nossa, mas isso aqui é o ambiente masculino, vamos colocar aquela mulher bonita aqui na propaganda do carro, fazer o salão do automóvel cheio de mulher que não precisava estar lá. Vamos fazer assim porque é o homem que gosta de carro. Não, ele pode até gostar mais que a mulher, mas, no final das contas, quem escolhe é a gente. E aí a gente começa a ver toda essa mudança e a gente começa a procurar essa mulher na propaganda. A gente não vê a mulher brasileira. A mulher brasileira, o Brasil é um país 52% negro. A mulher brasileira, a maioria ainda se identifica como branca, mas quando perguntada sobre a cor da pele dela, ela se identifica mais com a Juliana Paz, que já é uma mulher um pouco mestiça e tal. E aí você começa a ver 70% das mulheres brasileiras dizem que têm cabelos cacheados. 48% delas estão acima do peso. A gente não vê essa mulher na propaganda. É muito difícil você ver uma mulher dessa na propaganda. Próximo. E aí a gente começa a ver vários estereótipos. E aí a gente tem o estereótipo da supermulher, que é aquela que faz tudo ao mesmo tempo, que está com o neném no colo, a vassoura, o celular passando, e tem a neura e tal. Aí tem a única responsável pelos filhos e pela casa, que também perpetua mais ou menos a mesma coisa, porque só ela cuida, só ela leva o filho na escola, só ela vai ver se o menino fez o dever de casa, e ela tem que limpar a casa inteira depois que trabalhou, etc. Tem a beleza perfeita e a família perfeita também, que é esse comercial de margarina, a Gisele Bündchen, e a gente tem que ser linda, bela, loura, 1,80 m, muito magra. Tem a mulher que não sabe cuidar do dinheiro, porque a gente, no final das contas, sempre estoura o cartão de crédito, e isso é um contrassenso com tudo que a gente falou naquele primeiro slide. Porque se a gente lidera os lares, a gente tem um controle do dinheiro, e a gente sabe gerenciar o dinheiro. E a mulher, inclusive, ela tem um pensamento com dinheiro que é muito de espalhar pela comunidade. Ela tenta ajudar as pessoas em volta, que é um pouco diferente do comportamento de dinheiro do homem. E, no fim, tem a mulher objeto, que é o que a gente vê mais facilmente, que é o da propaganda de cerveja, a hipersexualização e a objetificação da mulher. E aí, cada um desses estereótipos tem um perigo. Pode ir para o próximo. O primeiro, por exemplo, a supermulher, se ela é a única responsável pela casa e pelos filhos, então ela provavelmente vai render menos no trabalho, porque ela tem muita preocupação. Ela tem que preocupar, às vezes a menina está com febre, então você está lá no trabalho, e aí você não consegue se concentrar direito. Então, o cara, na hora que vai contratar uma mulher, ele fala assim, bom, ela está aqui 8 horas, mas durante essas 8 horas ela vai pensar no filho, ela vai ter que fazer a compra do supermercado depois, ela vai ter que limpar a casa, às vezes ela vai ter que chegar atrasada, vai ter que sair mais cedo, vou pagar menos para ela. A gente ganha 32% a menos que homens. Uma mulher negra ganha 64% a menos do que um homem branco no Brasil hoje. Então, isso é bem importante, fazer os recortes raciais e sociais, porque isso aqui é a realidade da mulher provavelmente branca, né? Mas a realidade é bem pior para boa parte das mulheres do nosso país. E aí a gente, por exemplo, a beleza perfeita, o ideal que é inatingível para quase todas nós, ou o ideal que a gente nem deveria perseguir, porque cada um é do seu jeito. E aí isso faz com que as mulheres tenham muito mais propensão a ter depressão ou distúrbios alimentares. Então, cria toda problemas que a gente não devia ter, porque a gente fica vendo aquilo ali o tempo inteiro, então a gente começa a perseguir aquilo o tempo inteiro. Próximo. E, por último, a mulher objeto. A mulher objeto, eu acho que é um desses que é bem icônico, porque se uma mulher é um objeto, ela pertence a alguém. Se eu pertenço a alguém, eu posso pegar esse objeto, eu posso tacar ele no chão, quebrar no meio e jogar fora, se eu quiser, no fim do dia, porque ele é meu. É meu, eu faço o que eu quiser. E isso é um comportamento que pais assumem, que tios assumem, que primos assumem, irmãos, maridos, namorados, o ex, né, depois que já nem é mais dele, entre aspas. E aí a gente tem essas taxas de feminicídio, de estupro, que são horrorosas e extremamente alarmantes na nossa sociedade. Então, uma mulher a cada 90 minutos é morta. Enquanto a gente estiver aqui, 1 ou 2 vão ter morrido. Tantas outras, provavelmente 1 a cada 7 minutos vai ter apanhado. Então, são números bem chocantes mesmo, que contribuem. Óbvio que a publicidade não é a única que contribui para isso, mas é uma mídia de massa. Enquanto mídia de massa, a gente tem que ter responsabilidade. A gente está falando, na hora do Jornal Nacional, para 30 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente repetir aquilo ali em mídia, né, que tem que ter
o impacto e tal, a gente fica repetindo essa mensagem o tempo inteiro. A gente está falando para um menininho de 13 anos que, se a menina bonita passar de saia, ele pode encostar nela. Porque ela, daqui a pouco, vai trazer, inclusive, uma cerveja para ele. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de tentar entender o que a gente está falando nos lugares. Porque a gente fala, mas é só uma piadinha. A gente teve aula de semiótica na faculdade, pelo menos a gente devia ter tido, todo mundo. E todo mundo, a piadinha nem sempre tem só aquele fim que você queria. Então, ela pode ser interpretada por diversas pessoas de formas diferentes. Então, a gente tem que estar atento a cada uma dessas mensagens e como elas vão ser lidas por pessoas completamente diferentes da gente. E aí, esses estereótipos levam a mais o quê? Eu trouxe mais alguns dados do que a gente pode ver que isso, de como isso é alarmante. Então, por exemplo, os sintomas da desigualdade. Tem o salário. A maioria dos desempregados no Brasil é mulher. A maioria dos miseráveis do mundo, 90% dos miseráveis do mundo são mulheres. A gente tem aqui a falta de dinheiro é a maior fonte de estresse para as mulheres brasileiras. A gente tem os conselhos de administração das empresas, só 7% tem mulheres sentadas. Então, é muito pouco. A gente tem que ver um banco fazendo uma campanha nacional dizendo que ele tem uma mulher no board. Uma mulher no board? Como é que você me bota isso numa propaganda? Você tem 30 segundos para falar, e a melhor coisa que você tem para me falar é que tem uma mulher no board? Tipo, não pode ser isso, né? E ele está falando, achando que está ao máximo. Aí, próximo. E aí a gente vai vendo, tipo, na educação dessas meninas em casa. O que isso faz para as meninas que estão sendo criadas dentro de casa? As meninas, elas lavam louça, elas cuidam da casa. A partir dos 13 anos, 65% delas já limpam a casa. E só 12% dos irmãos homens lavam a louça, por exemplo, ou 11,4% limpam a casa. Então, tem uma diferença do jeito que essas crianças são criadas, só pelo gênero. Então, e não é uma coisa que as meninas acham que tem que ser assim. Elas discordam da afirmação que meninas só devem brincar de boneca e meninos de carrinho. Então, elas têm esse universo, tipo, o universo da criança, ele não é fechado. Ela acredita em coisas diferentes, ela não se vê limitada, mas ela acaba sofrendo a limitação na escola, às vezes na casa, socialmente, né, de todas as formas. Então, as meninas também, elas acham que meninas e meninos, na prática, não têm os mesmos direitos. Elas já têm essa percepção, mesmo crianças. E aí a gente vai ver também, por exemplo, as meninas, elas têm 2 vezes mais medo de serem chamadas de mandona ao assumir posições de liderança. Que é essa coisa, quando a gente fala firme, a gente é louca, ou mandona, ou agressiva. Tipo a Hillary Clinton, super agressiva. Agora, se o marido dela fala isso, ele é um homem de palavra. Olha que pessoa que está correndo atrás do que ele quer. Então, é sempre assim, tem essa liderança. Então, no final das contas, olha como que ela é. Feminista louca chegando. Enfim. Aí, as mulheres, a autoestima das mulheres é 3,5 vezes menor que a dos meninos durante o ensino médio. As meninas levam, isso aqui é um ponto bem importante para professores e pais e mães. Meninas levam mais broncas e são mais interrompidas que os meninos na sala de aula. Tem uma pesquisa de Stanford que mostra que os professores, quando as pessoas levantam a mão, escolhem mais homens do que mulheres, então as meninas já não levantam mais a mão. Basicamente é isso, porque elas nunca vão ser escolhidas para responder a pergunta, então elas nem, não vou nem levantar minha mão. Isso é um problema, a gente precisa, levantar a mão, não parem de levantar a mão, e não se acanhar. Eu acho que os professores têm que ter essa percepção, escolhem uma mulher. E aí a gente tem dentro outras formas de desigualdade. No mercado de tecnologia, hoje só 11% dos entrantes de faculdades de cursos de TI são mulheres, sendo que 70% das mulheres desistem no primeiro ano, por causa de assédio. Do professor, do colega, de tudo em volta na universidade. Porque elas são poucas, é muito difícil você ter um grupo de mulheres para você se agarrar, se proteger, ter suas amigas, sua ganguezinha ali para você conseguir. As que conseguem, as que têm um grupinho conseguem ir melhores, e a maioria tende a desistir no primeiro ano. E aí, dentre as pessoas que trabalham com computação no Brasil, só 20% são mulheres, e o salário médio delas é 34% menor do que os homens, que é um pouco abaixo da média nacional já. Aí a gente começa a ver os sintomas das desigualdades no cinema. Só 16% dos filmes brasileiros dos últimos 10 anos foram dirigidos por mulher. Só 13% das compositoras registradas nos Estados Unidos são mulheres. Só não, né?
Esse é o grandioso número de mulheres que já ganharam o Grammy como melhor produtora. 0. E é assim, em todos os meses, a gente vai procurando vários, né? Falando, não, em algum lugar a gente tem que estar melhor, não é possível. Aí, próximo, que também é ótimo, esporte. 1 em cada 4. Claro. Tem. Já tiveram, mas são poucas, tá? São poucas, mas é difícil para ela chegar no nível de competir também. Não. Elas já competiram, já disputaram a categoria, mas nunca ganharam. E aí a gente vai para o esporte. 1 em cada 4 mulheres que praticam esporte já sofreram algum preconceito. Na periferia, o número cai de 1 para 3. As meninas geralmente param de jogar por causa de vergonha. A vergonha do corpo, que pode começar a ficar musculoso, a vergonha porque meu peito está crescendo. E aí os meninos comentam, o professor comenta alguma coisa, então ela tem vergonha do corpo dela que começa a se desenvolver. E às vezes a vergonha até por conta da menstruação. E isso é um ponto engraçado, né? A gente tem aula de educação física e são poucos os lugares, são poucos professores que vão falar para a gente assim, se tiver com cólica, não precisa fazer. Se estiver desconfortável porque está de absorvente, não precisa fazer. Ou então, porque não é para você deixar de fazer para sempre a educação física, mas tem um dia que você não está se sentindo bem, você não precisa fazer. Só que ninguém conversa nem para ela que ela não precisa sentir vergonha de não fazer naquele dia. É tudo bem, vai acontecer, e vai acontecer por muito tempo, uma vez por mês. Então, a gente precisa ter também essa naturalização da menstruação como uma coisa corriqueira. É uma coisa corriqueira. Acontece para 90% das mulheres uma vez por mês. Então, a gente precisa parar de tratar com vergonha. Eu mesma, às vezes, eu pegava, sei lá, estava na agência, ia trocar de absorvente no banheiro, pegava o absorvente da bolsa para colocar no bolso da calça. Parecia que estava, sei lá, pegando uma coisa muito vergonhosa. E agora eu tento fazer esse trajeto com um pouco mais de calma. E aí, eu acho que a gente precisa tentar isso, porque, para vocês terem uma ideia, as meninas em situação de miséria pelo mundo, 60% delas deixam de ir na escola a partir do momento que elas começam a menstruar. Porque, como elas não têm absorvente, elas não querem ter a vergonha de sangrar diante das pessoas para ir para a escola. Então, elas preferem não ir para a escola. E, isso é um absurdo tão grande, até porque, por exemplo, hoje, ainda mais com coletor menstrual, que não é uma coisa cara, que dura muito tempo, se a gente fizesse uma campanha para distribuir, ensinar, usar, etc., a gente poderia levar muito mais meninas para a escola. Né? Mas, ou até essas grandes empresas que querem falar com mulheres e tal, por que não faz uma campanha para distribuir absorvente nos lugares que é difícil para a pessoa conseguir um absorvente? Então, é uma coisa tão simples para a gente, né, que às vezes passa desapercebido. E aí, no final das contas, a gente no Brasil tem 9% mais mulheres sedentárias do que homens também, porque a gente tende a praticar menos esporte. Só que aí, quando a gente pergunta para as meninas quais são os sonhos delas para o futuro, você percebe que os sonhos delas são alguns bem loucos, até dessa segunda aqui, é bem engraçado. Porque ela quer ser médica legista, ela quer abrir um morto mesmo. E ela fala, o sonho dela é isso, ter filhos, aquela coisa de mundo encantado, não muito, mas se tiver, obrigada. Mas se eu não for casada, obrigada, que eu quero ser feliz. Então, você vê essa mudança. Essa é uma menina de uma escola urbana pública de São Paulo. A de lá, ela fala que o sonho dela é formar numa faculdade, trabalhar, ganhar o dinheiro dela, construir a própria casa dela. Não tem nada desse sonho da princesa que quer casar. E essa pesquisa é incrível e é enorme. E são todas elas têm são meninas de 6 a 14. E aí a gente começa a ver, assim, os sonhos delas são muito legais. E, no final das contas, elas vão sendo podadas. E aí, as pessoas agora, eu acho que, diante disso tudo, de todas as conversas que a gente está tendo, todo o bem que a internet fez para a gente consegue encontrar mais gente, mais grupos, lugares onde a gente se sente segura para discutir, a gente tem entendido o consumo como um ato político. Então, quando aparece alguma coisa que a gente não gosta, que uma marca fala uma coisa que a gente não gosta, a gente também vai lá no comentário, nem seja para jogar o emoji do vomitinho lá e tal, mas a gente vai. E aí a gente começa a ver, por exemplo, essa foi uma campanha da MAC, que foi, eles pegaram e exibiram aquela mulher lá com um batom, uma mulher negra, e muitas pessoas racistas começaram a reclamar, como que você coloca uma mulher negra nessa campanha? Nananana. E, quê? E aí as pessoas começaram a usar a hashtag, e que era uma hashtag chamada Pretty Lips Period,
várias mulheres negras, mulheres de todas as cores possíveis, mostrando que, tipo, gente, é lábio, sabe? A gente está falando de lábios bonitos, com batom legal e só. A gente não quer saber, é para todo mundo, é batom, sabe? É para todo mundo. Se fica bem, você se sente bem, vamos lá. E a empresa abraçou também a campanha, mandou um comunicado falando do tipo, não venham ser racistas aqui na minha página, porque não é isso que a gente apoia, e foi super legal, assim. Próximo. Essa daqui eu não consigo entender até hoje, porque a BIC lançou essa caneta para mulher. Porque a gente provavelmente tem algum problema funcional na mão que é diferente. Então, precisa de uma rosa para a gente. Aí, foi muito legal, porque a primeira coisa que eles fizeram... Olha o erro, era um erro atrás do outro, eles já criaram esse produto. Aí, eles foram atrás da Ellen DeGeneres para fazer a campanha. Ela leu o briefing, né, e falou, gente, não vou fazer não, tá? E aí ela foi para o programa dela, ela fez um enorme vídeo de 3 minutos, descascando a BIC, zoando a BIC de todas as formas possíveis, fazendo todas as piadas imagináveis sobre mulher ter que usar uma caneta só para mulher. E tudo isso gerou uma campanha de pessoas zoando a caneta, porque, né, é um milagre mesmo. Isso daqui, já da Queixa, que aí não foi uma marca, mas foi o que fizeram com ela. A Queixa, para quem não sabe, ela foi, durante muito tempo, ela foi produzida por um cara, e ela denunciou ele, dizendo que, durante esse tempo, ele abusou dela de várias formas, desde psicologicamente até sexualmente, só que ela tem um contrato que conecta ele a ela. Esse contrato é feito sob a batuta da Sony. A Sony falou, não vou desfazer o contrato. Sei que aguente ele aí. É tudo mentira que você está falando, você é louca, todo mundo sabe que você é louca. E aí ela foi para a justiça americana, e o juiz disse que ela é louca mesmo. Só que, a partir do momento que a primeira instância falou isso, todo mundo, artistas de todas as formas, se juntaram à Queixa para fazer o movimento Free Queixa, porque não é possível que uma mulher que está denunciando um cara, e tem várias outras mulheres que já trabalharam com ele, fala que ele realmente tem comportamentos abusivos. Muitas surgiram a partir do momento que ela denunciou ele. E essas pessoas começaram a falar, e realmente, todos os fatos que julgo mostram que ele tem um comportamento abusivo, mas, mesmo assim, a justiça americana acha que um contrato é mais importante. E é isso que o juiz diz. Ele não nega que o abuso existiu, mas ele falou que contratos são contratos, eles precisam ser cumpridos. Né? Então, enfim... Aqui, a campanha do Boticário, que é também para entender que a gente não vai só reclamar das marcas. Quando uma marca faz uma coisa legal, como o Boticário fez ano passado, na campanha do Dia dos Namorados, que tinha o casal gay, e as pessoas evangélicas começaram a falar assim, vamos lá dar dislike no vídeo no YouTube, porque aí o vídeo começa a aparecer menos e tal, para mostrar que a gente não gostou, eles nunca mais vão fazer. As pessoas se juntaram para fazer o contrário. Tipo, foi muito legal, vamos lá dar like. E isso gerou uma coisa positiva para a marca. As pessoas abraçaram a marca, que é muito o que as pessoas estão fazendo hoje com a Avon. A Avon, eu acho que de todas as marcas que trabalham no Brasil, é que tem um trabalho mais consistente, com mulher e diversidade, hoje, no momento. Então, a Avon está numa... Não tem nada que a Avon faça hoje que não esteja extremamente bonito, de bom gosto, diverso. É incrível, eles lançam todo tipo de campanha. Agora eles estão trabalhando com base, macho, sei lá o quê. Eles fizeram campanha só com mulheres negras, depois foi só com pessoas queer, trans e tal, que foi agora com o Lineker, que eles lançaram no dia do Orgulho Gay. Então, é muito consistente, é bem bonito ver, tipo, quando a marca também começa a ter uma verdade sobre isso. Porque também é muito legal fazer só o videozinho no dia da mulher, no dia do Orgulho Gay, e depois não fazer mais nada. Aí não adianta. Então, acho que quando tem essa consistência, é muito legal, e você vê os comentários das pessoas abraçando a marca. E aí a gente começa a ver também o mercado, de certa forma, responder. Então, pode passar. Ano passado, em Cannes, das 16 categorias principais, cada categoria tem seu Grand Prix, né? Cada Grand Prix é o melhor trabalho da categoria. Dos 16, 15... não usaram nenhum estereótipo de gênero. A gente conferiu um por um. O 16º não entrou porque a gente é chata, porque ele podia ter entrado, mas a gente falou assim, não. E no final tem uma coisinha assim que a gente não gostou muito e a gente tirou. E desses 15, são 5 especialmente de empoderamento feminino, até porque ano passado Like a Girl fez uma lavada, mas eram 5 diferentes de Like a Girl.
E isso era bem incrível, já ver que Cannes está abraçando, apesar de Cannes não ser uma coisa assim que a gente gosta bastante, ou quase nada. Mas, enfim, e aí a gente começa a ver um outro detalhe, que é uma coisa que a gente fala muito na agência. Eu trabalho numa agência que é até bem acima da média, assim, vamos dizer, apesar de só ter euzinha na criação. Então, a gente começa a falar assim, às vezes o cliente chega com um briefing assim, mas eu não quero fazer isso porque meu público é machista. Então, a gente precisa falar assim com eles, senão eles não vão entender. Seu público pode até ser machista, mas você não precisa ser, você não deve ser. Ser machista é um ato criminoso. Então, você não pode ser, você tem uma responsabilidade, você não pode fazer isso. E se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Talvez sua campanha saia do ar, porque talvez a gente denuncie no CONAI, o CONAI aceite a nossa denúncia, o que é muito raro, mas, enfim, pode ser que aconteça. Então, a gente começa a trabalhar um pouco mais em cima disso. E aí eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de algumas campanhas que a gente acha muito legal. Essa primeira é de uma marca de absorvente, é lá de fora, e é um kit que eles fizeram, que é o kit para a primeira menstruação. Quando a menina menstrua, ela ganha um kitzinho para ensinar ela a lidar com aquilo. E eu acho esse case muito legal, porque, ele é muito divertido. Ele está sem legenda, então eu vou contar um pouco aqui. Tá? Ele é muito divertido e ele... Todos esses estereótipos que usam, geralmente, para fazer uma campanha de absorvente, aquele nosso maravilhoso sangue azul, etc., não tem nada disso aqui. E mostra a mulher de um jeito muito divertido. Porque, geralmente, também campanha de empoderamento feminino é tudo uma tristeza profunda para fazer a gente chorar. Nossa, parece que só é legal se fizer a gente chorar. Então, a gente não é esse poço de lágrima. A gente gosta de rir e tal. E dá para ser criativo e ser correto. Sabe? Então, vamos ver. First, Jenny got it. Then stupid Vicky got it. And I tried everything to get my period. Nothing. So, I faked it. Looks like Florida. Yeah, I got it. It's so red. Cherry Slush Club. Blood Sisters. They bought it. Hey, Katie. What's this? What do you think it is? I'm on my ladies' days. What do I think it is? Rubylicious nail polish. But she doesn't need to know that. We have to celebrate. No, we don't. Oh, it's family tradition. We're throwing you a first moon party. What the hell is a first moon party? No, it's one thing to lie to me, but to take that tone, it's on. Hi, do you make vagina cakes? Hello? Then, people started showing up at my house. Grandpa, nice to see you. Oh my God. You're so grown My up. grandparents? My friends? Good to see you. Good to see you. My mom's friggin' coworkers. There she is. Hey, I got you the super pack. These are coffee filters. Yeah, I wasn't sure what brand you liked. I just didn't expect my mom to be such a freak. Pin the pad on the period. All right, separate up. Pin the pad on the period? Seriously? Do you know how hard it is to find a uterus pinata? I used to like marshmallows. Not anymore. This next one's for Katie, and the weirdest birthday party ever. Mike, drop. I'm a queen bee, come get it. No When things couldn't get worse, I'm a queen bee. Surprise! my dad showed up. What are you doing? You're missing the magician. You need to stop this. No one is having fun. What are you talking about? This party is a hit. Your grandpa is bobbing for ovaries like a champ. I faked it. Well, maybe you should open this first. Period starter kit. Aren't you gonna ground me for lying? Why do you think I threw you the first moon party? Would she think I wouldn't know? Periods don't have glitter on them. Sometimes you just gotta wait. Pode passar para o próximo. Aqui, eu acho que, principalmente, eu acho que um problema que a gente tem no Brasil, o Brasil é um país muito diverso. Quando você mora na Suécia e coloca sua mulher loira, tudo bem, né? É a realidade deles. Agora, quando a gente vem para o Brasil, às vezes a mudança que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, se você é um redator, por exemplo, eu sou uma redatora, eu faço questão de colocar assim, mulher, negra, faz. Não adianta colocar mulher. Porque senão vai para a decisão de casting, o cliente vai escolher todo mundo branco. É incrível o dedinho deles. Eles não olham para a marca deles e veem quem é os consumidores. Ou então eles até veem, mas eles
ficam, ai, não, mas não é melhor colocar assim? Tipo, não, querido, não é melhor. Por que que é melhor? Então, é bom fazer a pergunta por quê também. Porque você faz eles soltarem aquilo de dentro deles, ou então eles ficam calados. E aí, é isso. Acho que você vai fazer uma campanha que fala sobre cabelo. Por que que você não tem mulheres com vários tipos de cabelo? Porque todo mundo tem o cabelo liso, ou aquele cabelo do Babyliss. Né? Então, acho que é simples, pode ser uma escolha de casting. Então, se você escolher todo mundo certinho no casting, todo mundo fica feliz. Todo mundo aparece de um jeito decente, todo mundo aparece, que é importante. Porque se você quer vender, acho que você devia querer vender para todo mundo, e não só para aquele pouquinho de gente que tem cabelo liso no Brasil. E aí, esse filme de Dove, acho que é bem... Eu tenho uma amiga na escola que ela sempre me dizia... para domar os meus cachos. Eu cresci pensando que japonesa não podia ser loira. Já me criticaram tantas vezes porque eu aliso meu cabelo, como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu ouço toda hora por aí que cabelo branco tem que pintar. Express yourself. Chega de dizer que cabelo branco não é bonito. É lindo. Falam que cabelo cacheado não é profissional. Eu não tô nem aí pra isso. E quando eu falo pras pessoas que eu sou analista financeira, elas ficam muito surpresas. Express yourself. Express yourself. Whatever you do, whatever you do. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing. When you look like what you're doing, express yourself. Aí pode passar para o próximo. Esse aqui também é... Eu acho que quando a gente fala do papel da mulher, a gente tem que falar do papel do homem. Porque quando a gente é a única responsável pelos filhos, é porque o homem não está fazendo alguma coisa. Né? Isso no caso da maioria dos casais heterossexuais. E aí, então, a gente tem que trazer para a propaganda também o homem fazendo coisas que ele geralmente não faz. Até porque faz bem para o homem fazer algumas coisas, tipo, se aproximar dos filhos, né? É uma coisa interessante, e não fazer isso só no Dia dos Pais é maravilhoso na publicidade. Aquela primeira campanha... Pode dar play. Essa campanha da Vivo não era uma campanha Dia dos Pais, mas era isso. Era um cara acompanhando o dia a dia. Não é nada de demais. Mas é um cara que está fazendo o dever de casa com o filho, é o cara que está amarrando o cadastro do filho. Ele está fazendo todas as coisas que um pai deve ou deveria, ao menos, fazer. Até porque deve ser muito mais legal fazer assim do que ficar enfurnado no trabalho o dia inteiro, enquanto seu filho faz todas essas coisas legais. E é isso, uma campanha para vender celular. Tão simples quanto, só que era muito mais bonitinha. Essa daqui é a campanha de Ariel, se não me engano. Que é uma campanha lá de fora. Que essa campanha é linda. E ela mostra o pai que finalmente percebe a forma errada que ele criou a filha dele. Porque ele criou a filha dele para fazer tudo dentro de casa. E a filha trabalha... Ela faz tudo e quando ela chega, tá tipo o marido ali na frente da televisão com o celular e tal. E ela fica para lá e para cá igual uma louca, trabalhando mais e mais e mais e mais. E é finalmente o momento que ele cai em si. E aí ele passa a ajudar a mulher dele. Sorry que जब तुम घर-घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं. ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है. É uma campanha da Índia para esse idioma. A Índia tem feito muitas campanhas de empoderamento feminino e no Glass Lions, que é a categoria de empoderamento feminino de Cannes, a Índia é o segundo ano consecutivo que eles ganham o Grand Prix. तुम्हारे हस्बैंड ने भी बचपन में यही देखा होगा. घर-घर खेलते वक्त वो टीवी देखने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग करता होगा और तुम जैसी कोई छोटी सी लड़की चाय बनाने की एक्टिंग करती होगी. उसके डैड की तरफ से सॉरी. तुम्हारे डैड की तरफ से सॉरी. और हर उस डैड की तरफ से सॉरी जिसने कई सालों से एक गलत एग्जाम्पल सेट किया. पर अभी भी देर नहीं हुई. इस सॉरी के साथ मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश. A história toda é essa, ela lendo essa carta que ele deixou pedindo desculpas por tudo que ele fez de errado. E aí ele chega em casa e ele começa a mudar as atitudes dele com a própria mulher dele.
इतने साल एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, अब कुछ सही कर जाऊं। तुम्हारा पापा। Aí pode passar para o próximo. Esse daqui também é outro jeito de empoderar mulheres e meninas, principalmente, porque a gente sempre vê campanhas e, por exemplo, as mulheres não chegam tanto ao mercado de tecnologia, não se interessam tanto, porque em algum momento alguém fala para elas que isso é coisa de menino, não mexe na furadeira do papai. Né? Tipo, é tudo aquela coisa, você não pode ficar brincando disso, mas montar a casinha, o carrinho que monta, todas essas coisas muito mais legais que são os brinquedos de menino, a gente tem que ficar só com a boneca, com o fogãozinho e tal, fazendo aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí isso faz com que as meninas, até os 9 anos de idade, as meninas se interessam mais por ciências do que os meninos. A partir dali começa a mudar, que é o momento que elas começam a ser podadas. My favorite subject in school is science, because you can invent all different kinds of cool things, and there's like no limit what you can do. One inventor is Benjamin Franklin. Leonardo da Vinci. Thomas Edison. Albert Einstein. Nikola Tesla. Alexander Bell Graham. No. It's kind of a tough one. In school, it was always a male inventor. I just realized. There's so much, I didn't even know that stuff. You're surprised because they only talk about Einstein and Benjamin, but you never hear a girl in the conversation. To know that there were women before me, it gives me like motivation that I can invent something and make maybe like a change in the world, and that would be really cool. E aí é muito legal ver empresas de tecnologia falando disso, até porque uma coisa que é bem interessante também, por exemplo, da Ada Lovelace que aparece ali, a gente tem que entender que todos esses lugares que são dominados por homens são espaços de poder. E espaço de poder é tudo que se cria. Então, na criação das agências não tem tanta mulher. Na criação de tecnologia é programação. Não tem tanta mulher, porque é ali que se cria a internet. Então, tudo que é espaço de criação... Cozinha. Mulher é cozinheira, mas chefe de cozinha é homem. Então, todos os espaços de criação são espaços de poder. São espaços que são majoritariamente dominados por homem. Então, a Ada Lovelace foi a primeira programadora 100 anos antes de um computador existir. Ela conseguiu fazer todo o algoritmo que deu origem a tudo que a gente tem hoje. E programação era um espaço feminino, até o momento que eles descobriram o poder daquilo. Na hora que eles descobriram o poder da programação, ali na década de 60, 70, quando tudo começou, era tudo mulher. A partir dos anos 80 e 90, começou a ter o shift, virou um lugar de homem. Isso é bem interessante assim, de analisar. E até a Ada Lovelace, por exemplo, quando fizeram um filme sobre o trabalho dela, ela era pano de fundo, que foi o jogo da imitação. Você olhava assim, tipo, mano, ela fez tudo isso e ela ali é um personagem secundário. E falava da história do cara e tal. Eu, tipo, tá bom. Próximo. Aí também tem jeitos de abraçar a causa. Esses dois eu não vou passar tudo, mas o primeiro é a linha 180 da Avon, que foi uma campanha que eles fizeram para o Dia da Mulher do ano passado. Pode deixar passando com o volume mais baixo. Que foi uma campanha que eles inventaram como se fosse uma linha de maquiagem, que era uma linha transparente, que não tapa nenhum tipo de agressão. E, além disso, o que é mais foda dessa campanha é que eles treinaram todas as mulheres que trabalham com a Avon, as revendedoras que vão nas casas das pessoas, eles fizeram um workshop para elas, e para ensinar elas a perceberem sinais de violência doméstica. Como elas entram na casa das mulheres, elas podem ajudar de alguma forma. Ela não vai puxar a mulher para a delegacia e levar. Mas ela fala assim, olha, se você estiver passando por algum problema, tem aqui esse númerozinho, 180, você pode ligar para lá se você precisar de ajuda.
E eu achei isso incrível, assim, porque se você tem essa liberdade de entrar na casa de alguém e perceber que tem alguma coisa errada, no mínimo que você pode fazer é informar. E eu achei bonito, assim, da marca levar isso, e aí eles fizeram uma campanha com essa mulher, que era uma mulher que sofria de violência doméstica, contando a história dela. E é bem incrível, assim. E eu gosto da campanha porque é uma mulher de verdade, é uma história de verdade, é uma pessoa que outras mulheres se identificam, não é uma modelo, ela não está tão arrumada, é bem real mesmo, é bem bonita. E essa de cá é uma campanha de L'Oréal, do Dia da Mulher desse ano, que eles usaram uma mulher trans, que é outro tipo de mulher completamente invisível para a propaganda, mas que agora está começando a ganhar um contorno, porque a discussão sobre transexual está começando a aparecer de alguma forma, puxado lá fora pela Caitlyn Jenner, pela Laverne Cox, por causa de Orange is the New Black, algumas coisas assim. Então, a gente está começando a ter, mas a gente ainda tem erros, como Kawan Raymond vestido de mulher naquele clipe que foi lançado semana passada. Tipo, para vocês entenderem mais ou menos o que significa um homem se vestir de mulher e falar que aquilo é um travesti ou uma mulher trans, é a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, do blackface, que acontece muito também, né? Que é uma pessoa branca se pinta de preto. Tipo, todo mundo sabe hoje em dia, a maioria das pessoas sabe hoje em dia, que isso é completamente racista e porque se existem tantas pessoas negras, por que não usar uma pessoa negra para fazer aquilo? Porque você tem que pintar alguém de negro. É a mesma coisa. Existem pessoas trans, existem travestis, por que não usar ela no clipe? Por que colocar o Kawan Raymond vestido de mulher? Ou então, se você coloca o Kawan Raymond vestido de mulher, não fala que é um travesti, porque não é. É o Kawan Raymond vestido de mulher. No máximo, é uma fantasiazinha de carnaval. Enfim. Aí, outra causa aí. Esse é demais, esse eu quero deixar passar. Que é uma campanha sobre consentimento. Que é bem simples de explicar, olha. Hey! My bad. Então é simples, né? Não, é não, sim, assim, e a gente segue. E, por último, acho que até marcas que são masculinas ou do universo masculino, como a Axe podem fazer produtos para homens de forma que não seja pejorativo para a gente, nem para eles. Então, é sobre abrir possibilidades, não fechar o universo. E essa campanha nova de Axe é muito sobre isso. Então, eles conseguiram... Pode dar play. Eles conseguiram colocar um universo grande de homens. Who needs a six-pack when you got the nose? Or a nose when you got the suit? Now you don't need a suit when you got the moves. Or moves when you got the fire. Or fire when you rock those heels. And heels when you ride those wheels. Looks, man, who needs looks when you got the books? Or books when you got some balls? And who needs all that when you get the door? When you got the dough, the brains, the touch, that's right. Who needs some other thing when you got your thing? Now work on it. E a Axe é um exemplo legal, porque a Axe era o oposto disso, né? A Axe era extremamente machista, aquela coisa que você passa, as mulheres saem correndo na sua direção, arranca o pedaço e tal. E eles estão fazendo uma trajetória, eu posso falar porque eu trabalho um pouco com a Axe na agência, e eles estão fazendo uma trajetória realmente interessante de tentar entender. Eles têm muito problema porque eles falam, a gente tenta entender o homem brasileiro, eu estava conversando com um cara que é do global de Axe. Eles falam, a gente já fez várias conferências no Brasil, em Amsterdã, em Nova York, para entender o homem brasileiro, mas a gente não consegue. Porque se você faz uma pesquisa e pergunta para o homem brasileiro assim, quem você é? Ele fala que ele é legal pra caramba, ele não tem preconceito. Aí você chega com esse filme aqui e coloca em pesquisa para aqueles mesmos homens, eles falam, melhor não passar aqui, isso não é legal. Porque olha esse cara de salto, sabe? Por que usar salto? E aquele cara, tem 2 caras que se pegam. Não, não pode. Não, e aí é assim, então eles falam assim, a gente não consegue entender, porque na hora que eles são estimulados a dizer quem eles são muito legais. Mas na hora de provar que eles são muito legais, eles não gostam disso. Até por isso,
A Axis, essa campanha está no mundo inteiro, menos no Brasil. E aqui no Brasil, agora, eles estão a fim de forçar e, tipo, vai. Mas eles estão com muito medo. Então, acho que é muito disso. Assim, tipo, as marcas realmente ficam receosas. E eles falam assim, a gente realmente não entende. A gente não sabe o que fazer com os homens brasileiros. E por isso que eles, às vezes, dão uma sambada aqui ainda. Não está tão legal quanto poderia ser. Pode passar. E, por último, acho que é o recado, né, que todo mundo fala que o mundo está muito chato, a gente não pode rir. Acho que não. Acho que se a gente é criativo, e a gente é pago para ser criativo, especialmente para quem trabalha em agência, a Thaís, né, minha sócia, ela fala assim, uma vez disseram que a gente era criativo, a gente acreditou. É basicamente isso que acontece nas criações hoje. Então, acho que o mundo não está chato, a gente que precisa fazer nosso trabalho direito, ser criativo de verdade, achar caminhos que não sejam os mais fáceis, que todo mundo já trilhou, é tentar entender as pessoas, pegar o briefing, às vezes o briefing vem aquele monte de número, público, 18, 25, classe A, B, mulher, sei lá como. Quem é essa pessoa? Para de olhar só para o número. Tenta visualizar aquela pessoa, algumas dessas pessoas na sua frente, porque, às vezes, um briefing fácil, tá, para o homem médio da agência, que é o homem branco, rico, de classe A, heterossexual. O briefing mais fácil que pode chegar de uma mulher para ele é o briefing da mulher classe AB, 25 a 35. Porque essa mulher pode ser a irmã, pode ser cunhada, pode ser namorada, pode ser a mãe, foi em algum momento. Enfim, essa mulher é muito fácil para eles imaginarem. Eles não percebem quem é. É incrível. E aí, quando você fala assim, mas, cara... Aí o cara começa a falar um monte de coisa chata na ideia, tipo, porque sei lá o quê, mulher chorando, não, ou falando de sexo. Não, falando de sexo, Deus me livre, falar de sexo. Porque a mulher não fala de sexo. Aí você fala assim, mas sua namorada é assim? Aí o cara fica assim, não, minha namorada é legal. Eu falei, sua namorada é o quê? Classe AB, 25, 35? Ela usa esse desodorante? Usa. Então, por que a sua namorada vai assistir essa propaganda? Aí ele fica com aquela cara, tipo assim, talvez ela não assista. Eu falo, por isso que a gente está errando. Então, acho que é isso. E, tipo, óbvio que não tem que fazer pensando na namorada, pelo amor de Deus, porque a namorada também é um caso muito específico. Então, tenta imaginar umas 5 dessas na sua frente, um pouquinho diferente, assim, que aí você tem um universo um pouco melhor, você começa a entender um pouco mais, você pode ir atrás dessas pessoas, você pode conversar com essas pessoas, e aí sim você vai fazer uma campanha com um caminho um pouco mais verdadeiro e menos estereotipado. Enfim, a gente precisa mudar o mercado que a gente está de dentro para fora e de fora para dentro, porque a gente precisa se preparar para a revolução feminina, que não é a nova revolução, acho mais, é a revolução que já está acontecendo. Se a gente não se preparar, a gente vai ficar para trás, como já estamos ficando, eu acho. As agências de publicidade já não estão mais dentro, para mim, da indústria criativa. A gente conseguiu ser jogado de fora. A gente foi colocado para fora, porque a gente não está sendo mais criativo o suficiente. Então, a gente precisa se preparar mais para atender tudo isso de uma forma mais real, mais legal e mais criativa de verdade. Então, bora lá? Pode passar o último. E quem quiser falar com a gente, etc., a gente responde tudo que chega para a gente pelo Facebook. É só facebook.com/6510, do jeito que escreve e tal. Manda e-mail, fala. A gente sempre responde. Todo mundo que vai lá, qualquer coisa que vocês precisarem. Às vezes tem gente fazendo trabalho de faculdade, tem gente fazendo, sei lá, jornalista, qualquer coisa, a gente sempre está lá para... Você quer só também desabafar, porque às vezes a gente precisa, tipo aquele cara foi escroto no trabalho e tal, vai lá, a gente tem um abraço digital para dar.